As principais cidades da macro-região já receberam 80 milhões de reais para o combate ao coronavírus. Mas você sabe onde esse dinheiro está sendo usado? O Tribunal de Contas do Estado disse que vai multar prefeitos que não divulgarem os gastos com a pandemia. A maior cidade da macro-região, Ribeirão Preto, tem em conta R$ 51.434.211,27 para aplicar no combate à pandemia do novo coronavírus. As informações constam no portal da Transparência. Os dados mostram que a maior parte da verba vem da União, através do Programa Federativo de Enfrentamento à Doença. E o município ainda deve receber mais 27 milhões. Dinheiro suficiente, segundo o presidente da Câmara, para financiar as ações na saúde pública. Se tem uma empresa em Ribeirão Preto que não pode se queixar de recursos, é a Prefeitura Municipal. A questão é de que forma a Prefeitura está usando esse dinheiro. Nós estamos vendo que até agora a Prefeitura recebeu muitos recursos, gastou pouco no combate à pandemia e está gastando errado. No nosso radar de fiscalização permanente na Câmara Municipal, os números até agora apresentados mostram que a Prefeitura está deixando prioridades que estão submetendo a população a um sacrifício enorme e está pensando em coisas não essenciais. É o que a gente tem visto no dia a dia. Lincoln Fernandes considera que o aluguel das ambulâncias, alvo de uma CPI na Câmara e de um inquérito no Ministério Público, é o fato mais emblemático de que os gastos estão em desordem. Mas o presidente do Legislativo também cita a aquisição de 200 mil máscaras descartáveis de uma empresa investigada por supostamente participar de cartel para fraudar licitações no Estado. É algo que levanta muita suspeita. Até então, uma caixa de máscara descartável, que antes da pandemia, uma caixa com 50 ou 100 unidades não passava de 10 ou 15 reais, a Prefeitura pagou a unidade a R$ 4,50 para uma empresa já investigada pelo GAECO, já denunciada pelo Ministério Público e que recebeu da Prefeitura mais de R$ 1.200.000. No mínimo, moralidade e bom emprego do dinheiro público não se vê nesse processo. Em Franca, a Câmara também garante que está mobilizada para fiscalizar os recursos adquiridos e as compras feitas pelo município sem necessidade de licitação, principalmente porque faltam leitos e há denúncias de que profissionais da saúde estão sem equipamentos de proteção individual. A Prefeitura recebeu do governo do Estado quase 9 milhões de reais. E da administração federal, cerca de 4 milhões para o combate à Covid-19. E é por isso que a importância da fiscalização. Então, de uma forma ou de outra, hoje, por exemplo, nós estamos recebendo aqui o comitê da pandemia, né, a parte técnica, justamente para prestar esclarecimentos à população através da Câmara Municipal. Nós precisamos ver o que está acontecendo e, de repente, a gente entrar com denúncia, entrar com alguma ação junto ao Ministério Público. O levantamento do Jornal da Clube mostra ainda que São Carlos recebeu 11 milhões de reais para combater a pandemia e já gastou quase tudo. As despesas foram com aquisição de testes, insumos e contratação de profissionais, além do aluguel de um hotel para alojar funcionários da saúde. Já Araraquara soma 3 milhões e 200 mil reais em gastos durante a pandemia. Mas a cidade está envolvida numa polêmica compra de respiradores. A Prefeitura tentou adquirir 25 equipamentos por R$ 167 mil cada, mas o processo foi cancelado. Esses equipamentos foram comprados, eram equipamentos importados, e o que o Executivo nos disse foi o seguinte: tão logo eles tomaram conhecimento, após alguns dias, que essa empresa não teria como cumprir o contrato, não teria como cumprir a entrega, eles foram atrás para reaver o dinheiro e conseguiram recuperar 50%. E as notícias que nós temos é que a outra metade, eles entraram com uma ação judicial justamente para tentar reavê-los. O Tribunal de Contas do Estado também está de olho na boa aplicação dos recursos municipais e pede cautela e transparência dos gestores para prevenir problemas futuros.
no decreto de calamidade pública, as prefeituras podem gastar mais que o previsto. Porém, o chefe do executivo que esconder as informações pode ser multado em até R$50 mil. Urgência não significa irresponsabilidade. O bom gestor vai saber como trabalhar. O tribunal acompanha não só com estes relatórios consolidados mensais, como diariamente cada despesa de cada município é examinada pelo tribunal. Estamos atentos, isso tudo vai mostrar um quadro um pouco mais para frente do conjunto, e este conjunto vai propiciar, inclusive, comparações entre uns e outros com reflexos nas contas do ano que vem. A torcida é para que dê tudo certo. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Controladoria Geral da União disse que está monitorando a aplicação dos recursos federais repassados a estados e municípios durante a pandemia e que o objetivo é identificar possíveis irregularidades e atuar quando verificada a ocorrência de fraudes. O Ministério da Saúde disse que libera recursos extras em apoio aos estados e municípios. A Prefeitura de Araraquara informou que a compra dos respiradores seguiu parâmetros legais e que entrou na Justiça para reaver o dinheiro dos equipamentos que não foram entregues. Já a Prefeitura de Franca disse que se empenha em oferecer todo o suporte para as equipes de saúde e que os casos positivos são decorrentes das atividades por eles empenhadas. Afirmou ainda que trabalha para ampliar o número de leitos. A Prefeitura de São Carlos disse que todos os gastos estão disponíveis no portal da Transparência. A Câmara disse que criou 2 comissões para acompanhar a aplicação das verbas recebidas pelo município. Já o Executivo de Ribeirão Preto disse que vai verificar por que os planos de enfrentamento e contingência orçamentária não estão no site do Tribunal de Contas do Estado. Em relação à aquisição das máscaras, esclareceu que foram cumpridos todos os trâmites legais. Agora, ao vivo, o repórter Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? É dinheiro público, né, André? A gente tem que ficar muito atento mesmo aos gastos públicos. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Gabriel Lochaguim, professor de Finanças Públicas. Professor, a reportagem mostrou que o dinheiro não falta para combater a pandemia, mas o mínimo que se espera é uma boa gestão desses recursos. E a transparência também é fundamental, né, professor? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A transparência, ela não é só um dever do administrador, mas ela também é uma condição para que ele possa exercer as liberdades que a lei deu para ele nesse momento. Nós sabemos que há diversas regras que os gestores públicos devem seguir. Muitas dessas regras, durante o período de calamidade, foram suspensas, porque a própria lei prevê que elas podem ser suspensas. Mas isso, claro, exige uma contrapartida. A flexibilidade não dá o direito de não ser transparente. Pelo contrário, ele deve ser mais transparente nesse momento em que ele está liberado do cumprimento de diversas regras, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. É de fato importante demonstrar onde esse dinheiro está sendo usado, mas as prefeituras precisam também ser claras e precisas nas informações? Sim, a palavra-chave aqui, ou a expressão-chave, é transparência ativa. Não basta a administração reagir àquilo que o cidadão eventualmente dela peça, ou aquilo que os tribunais de contas, o Ministério Público peça da administração. É preciso que ela mesma tome a iniciativa de fornecer informações claras e suficientes para informar a sociedade das medidas que ela tem adotado durante esse período de pandemia. Sem essa proatividade da administração, não dá para falar em transparência. Doutor, os órgãos de investigação precisam estar mais aparelhados para fiscalizar os orçamentos das prefeituras? Os órgãos de fiscalização, sem dúvida, precisariam estar mais atentos a diversas questões. É claro que, por exemplo, há muitos municípios e que é preciso estabelecer alguma amostragem para fazer esse tipo de análise. Mas, independentemente disso, é necessário que os órgãos de controle fiscalizem não só o gasto, mas a forma como o gasto está sendo informado para a sociedade. Então, não basta exigir que se cumpram os requisitos da lei. É preciso também que esses requisitos sejam cumpridos de maneira clara e transparente, investigando e recomendando as medidas que forem necessárias para tornar
essa situação mais evidente para a população. Doutor, de que maneira o cidadão é beneficiado com as informações sobre os gastos na pandemia? O cidadão pode ser informado de diversas maneiras. Em primeiro lugar, ele pode pedir informações para a administração. Então, existem sistemas de informação ao cidadão que devem funcionar. Se não funcionarem, sem uma justificativa de sigilo da administração, coisa que não existe nesse momento, o gestor pode ser punido. Ele comete um ato de improbidade. Mas, muito além disso, é necessário que também, como eu disse, a própria administração tenha os sistemas de divulgação adequados, que ela se valha dos instrumentos da internet, na imprensa e em diversos outros, para dar informações claras, precisas, para que ela própria legitime a sua própria atuação. Para que, tendo em vista que o governo agora tem uma série de controles afrouxados, ele consiga justificar para a sociedade o que ele está fazendo com o dinheiro público. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco eu volto com outras notícias. André Costa. Até já, Rafael.